Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui trazendo o Log TV com os assuntos mais interessantes do momento, as novidades da cadeia do frio. E hoje, como não poderia ser diferente, nós temos o prazer de trazer para vocês uma figura que já atua nesse segmento há muitos anos e é de um conhecimento enorme dentro da cadeia do frio para a Latinoamérica. Nosso entrevistado de hoje é Rafael Rocha. Rafael hoje é o vice-presidente comercial e marketing da Emergente Code Latam. Rafael, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, Zoni. E você, como vai? Estamos indo. Prazer enorme poder tê-lo aqui e poder trocar com você conhecimentos da Emergente Code, agora Latam, e também de todos esses processos que a Emergente Code vem desenvolvendo para a América Latina através da cadeia do frio. Vamos lá, Rafael. Você gostaria de fazer alguma colocação inicial ou podemos ir direto naquilo que os nossos assinantes e espectadores estão querendo conhecer da Emergente Code? Zoni, para mim é um prazer estar aqui contigo hoje e contar um pouco da história da Emergent Code e da minha história também na cadeia do frio. A tecnologística é um meio de comunicação que eu há anos acompanho e para mim aqui é um prazer compartilhar a nossa história e também a minha história, né? Eu estou no meio já faz muitos anos. Eu fui fundador da Galores Cold Storage no Panamá, brasileiro, mas morando no exterior faz muitos anos. A Galores Cold Storage nós fundamos no ano de 2006 e finalmente no ano passado, em setembro do ano passado, nós vendemos a empresa Emergent Code. E eu decidi assumir esse novo desafio na minha carreira e assumindo agora a posição de vice-presidente comercial da Emergent Code para toda a América Latina. Um desafio diferente do que eu estava acostumado, mas como é um meio que eu gosto, eu decidi assumir esse novo desafio e estou bastante contente com esse novo desafio. Muito bom, Rafael. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. E eu gostaria de perguntar a você, Rafael, a Emergente Code tornou-se o mais recente grupo a investir no Brasil na cadeia do frio, correto? Quais são as expectativas da empresa para o mercado brasileiro e a sua participação nesse segmento? Perfeito. Eu acho que é interessante, Ozoni, contar um pouquinho da história da Emergent Code. A Emergent Code ela foi fundada no ano de 2017 por Neil Ryder e David Palfinier. Em 2019, venderam a empresa em 2020 para a Lineage Logistics, a maior empresa do setor de armazenagem frigorificada, e finalmente decidiram lançar o veículo para a América Latina especificamente. Então, a Emergent Code, hoje, ela está focada somente na América Latina, tá? E hoje com presença em vários países da América Latina, inclusive no Brasil. Como você bem comentou, recentemente compramos a DMX, uma transportadora do setor, e compramos também a Martini Mit, que está presente no sul do Brasil, com algumas operações em Paranaguá, Itajaí, Rio Grande do Sul, etc. Então, basicamente, esse é o nosso hoje, o que a Emergent Code tem feito no Brasil. Temos vários planos ainda para o Brasil. O Brasil, a maior economia da América Latina, então não podia ficar de fora da nossa estratégia e Brasil, sem dúvida, é um país que apesar de ser um país com uma malha frigorificada mais consolidada que outros mercados, ainda vemos bastante oportunidades com vários clientes no Brasil, desde novas aquisições a novas construções também. Muito bem, Rafael. Como você colocou, essa entrada no Brasil também é parte de um projeto estratégico que a Emergente Code já tem desenvolvido, atuando em 9 países na América Latina, com 14 unidades operacionais, pelo que a gente tem visto pela mídia impressa, pela mídia via canais de comunicação. E eu gostaria de saber de você o seguinte: nos dê uma ideia de qual é a capacidade instalada da Emergente Code hoje para a América Latina e quais são os serviços que a Emergente Code está disponibilizando para os seus clientes nesse mesmo segmento. Perfeito, perfeito, com prazer.
Hoje, nós estamos presentes em 9 países, presentes a empresa realmente foi lançada no ano passado, em agosto do ano passado, através da primeira aquisição que foi no Peru. Era um armazém que já era da Emergent Code, voltou, depois da aquisição da linha, já voltou a ser parte da nossa malha. Então, primeiro Peru, logo Panamá, depois veio o Brasil, Chile, depois Colômbia, Uruguai, Guatemala. Esses basicamente são os países que nós adquirimos empresas. Logo, temos 3 armazéns em construção hoje. Uma no Peru, no Porto de Callao. Temos também na República Dominicana, no Porto de Caucedo, estamos construindo um armazém lá, também com uma tecnologia bastante avançada, que agora quero te comentar um pouco também, quando a gente for falar de tecnologia. E também estamos construindo no Porto de Equador, no Porto de Durham. Tá? E não para por aí. Outros países virão, nós temos metas bastante ambiciosas para toda a América Latina, entre outros países importantes também. Nós ainda não estamos presentes no México, não estamos presentes na Costa Rica, em Porto Rico e outros países que estão dentro da nossa expectativa de estar presente. Né? Normalmente, Ozone, nós sempre buscamos entrar no país através da aquisição dos líderes de mercado. Esse normalmente é a primeira opção nossa. Onde a gente não consegue essa aquisição, nós buscamos, então, optar pela construção de novos armazéns. Então, por isso que então, estamos construindo 3 armazéns novos e temos pelo menos de 14 ou 15 novos armazéns esperando o processo nosso interno de aprovação para novas construções. Temos, na América Latina, várias oportunidades de crescimento, de consolidar o mercado que ainda não tem nenhum player no mercado da América Latina que tenha uma malha tão extensa como a que nós queremos construir na América Latina. Hoje, os players do mercado, os maiores players do mercado do setor frigorificado, ou estão no México, ou estão no Brasil, especificamente, mas nenhum player com uma malha como a que nós queremos construir. Nós, basicamente, temos o objetivo de estar presentes nas maiores cidades das maiores metrópoles da América Latina, bem como nos principais portos. Nós acreditamos que estar presente nos portos é parte da estratégia de poder servir os clientes de vários setores. Como a malha frigorificada, ela não é só o serviço de distribuição, ela é também o serviço de exportação, o serviço de importação, e é por isso que nós queremos estar presente em vários dos portos da América Latina, inclusive usando vários desses portos como hub logístico para alguns clientes, como é o caso do Porto de Caucedo, na República Dominicana, que é conhecido por ser um hub logístico bastante importante na região de Centro-América e Caribe. Muito bom, Rafael. É interessante toda essa colocação que você fez da estratégia da Emergent Code para a América Latina, porque isso vem ratificar o que nós temos visualizado aqui no Brasil, e não só no Brasil, como na América do Sul também, que é o crescimento constante desse mercado da cadeia do frio, embora tenhamos passado aí por uma estagnação da economia nos países do Sul, do Cone Sul, e também pós-Covid, que levou a economia a dar uma freada no seu desenvolvimento. Isso é muito bom para a cadeia do frio, para o segmento frigorificado, porque é um segmento que cresce a olhos vistos aí a uma margem de 5% a 7% ao ano, independente das condições econômicas de cada país. Muito bem, eu queria aproveitar, já que você deu todo essa visão do que a Emergent Code tem para a América do Sul, e queria entrar num assunto um pouquinho mais específico, que é a questão da legislação tributária. Você sabe muito bem que o Brasil hoje tem como um requisito primordial uma análise quando você tem necessidade de operar a nível nacional em função da legislação tributária que nós temos hoje. Eu pergunto para você, a Emergent Code trata desse requisito de forma diferenciada para o Brasil, e como é que vocês operam nos outros países,
se tem a mesma dificuldade ou se são países que você tem facilidades para operar a nível nacional. Perfeito. Zoni, Brasil é ponto da parte, como nós falamos. Brasil é um mercado único, com uma complexidade tributária única, como nenhum país que nós atuamos. Normalmente, quando nós entramos em um país, como eu há pouco mencionei, nós normalmente entramos com aquisição de empresas já existentes. Então, quando você entra num país com uma empresa existente, você já tem todo o conhecimento local dessa legislação, né? E isso facilita muito, é por isso também que nós gostamos de entrar num país com uma empresa local, através de uma aquisição, porque você já tem uma equipe que conhece de toda essa complexidade, no caso do Brasil, da malha da questão tributária. O Brasil realmente, sem dúvida nenhuma, de toda a América Latina, é o país com mais complexidade tributária de todos os outros, comparado com todos os outros países. Nós não menosprezamos essa parte tributária, tanto que no nosso escritório em São Paulo, nós temos uma equipe que está dedicada a entender essa malha, toda essa questão tributária entre estados, para que nos ajude a projetar a localização dos nossos novos armazéns. No Brasil, nós temos um plano bastante ambicioso, como eu comentei. Ainda não estamos presentes em São Paulo, não estamos presentes no Rio de Janeiro ainda, e ainda não no Nordeste, mas nós temos bastante coisa vindo por aí, desde novas construções a novas aquisições, e é inevitável que estejamos presentes em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, e para isso entender essa malha, essa questão tributária de uma forma mais profunda é muito importante para fazer as melhores decisões de investimento. Sem dúvida, Rafael, isso é muito interessante, essas suas colocações, porque evidentemente prova que esse segmento da cadeia do frio é um segmento em constante evolução, em constante inovação, e isso traz um diferencial, embora nós tenhamos peculiaridades como a questão tributária, a questão tecnológica e até mesmo a questão de tamanho dos países, que evidentemente se compara ao Brasil com outros países da América do Sul, mesmo na América Latina, você vê que são características diferentes de atendimento, de transporte e de abastecimento de toda essa cadeia, todo esse segmento da cadeia do frio. Mas eu queria te perguntar uma coisa, em termos de Brasil versus América Latina, você que é um exímio conhecedor das operações do Brasil, eu perguntaria o seguinte, a questão de rentabilidade das operações entre Brasil e América Latina, pode-se fazer algum comparativo ou elas tendem a seguir sempre um mesmo comportamento? Osório, é uma excelente pergunta. Às vezes é difícil a gente comparar a rentabilidade no Brasil, porque no Brasil nós temos um câmbio que não favorece muito, né? E esse câmbio faz com que a rentabilidade no Brasil não seja vista. A gente não consegue comparar exatamente a rentabilidade do Brasil com outras operações em outros países. E, na minha opinião, o câmbio é um fator primordial. Outra coisa que impacta muito na rentabilidade, Zoni, mais do que país, é o tipo de operação. No nosso setor, uma coisa que a gente se dá conta é que quanto mais valor agregamos à operação do cliente, maior é a rentabilidade da empresa. Então, operações, por exemplo, de distribuição, são muito mais complexas, mas, ao mesmo tempo, geram, como para qualquer operador logístico, gera uma melhor rentabilidade também do que simplesmente a operação que a gente chama de pallet in, pallet out, né? Aquela operação simples ou de alta densidade. Então, quando a gente fala em rentabilidade Brasil versus outros lugares, a gente tem que olhar várias coisas, desde tipo de operação, metodologia de cobrança. No Brasil, por exemplo, é muito comum a cobrança por tonelada.
outros players no Brasil já foram levando isso para a cobrança por espaço, que é como deve ser cobrado, né? E aí tem metodologias que a gente vai entendendo na América Latina inteira. Tem países que cobram, que é muito comum, a cobrança por dia, tem outros países que cobrança mensal. Então, quando você coloca todos esses elementos nessa equação, é difícil falar o Brasil tem mais rentabilidade do que outro lugar ou não. Hoje, pelo câmbio no Brasil, sim, eu poderia se afirmar que nós temos outros países com melhor rentabilidade por pallet do que o Brasil, mas, na minha opinião, vai muito relacionado ao tipo de operação e ao câmbio. Eu acredito que no Brasil ainda a rentabilidade do setor tem muito a se explorar. Eu acredito que muitos clientes ainda não terceirizaram vários serviços que consideram core ou que consideram muito importantes para a sua operação. Os maiores clientes do Brasil de proteína, por exemplo, quando você vai em São Paulo, eles operam seus próprios armazéns. Poucas vezes terceirizam isso. Então, no Brasil, eu ainda vejo uma verticalização muito grande da cadeia do frio. Nos Estados Unidos, esse processo foi dos últimos 15 anos para cá, ele foi se tornando cada vez mais... o frio está cada vez mais na mão dos operadores logísticos do que na mão dos próprios clientes. No Brasil, essa figura... Eu ainda vejo o Brasil quase que os Estados Unidos, nesse quesito específico, há 15 anos atrás, com muita oportunidade de operadores como nós, de provar que nós conseguimos entregar um serviço de tanta excelência como o próprio cliente consegue entregar para ele, porque ele acredita que isso é core para ele. E, às vezes, não é uma questão de preço. Às vezes, é uma questão, realmente, de medo de ficar na mão de um terceiro que não vai conseguir entregar o serviço como se entrega nos Estados Unidos ou como se entrega em outros lugares. Então, eu acho que o Brasil tem muita oportunidade nesse setor de mostrar que uma empresa como a nossa consegue agregar muito valor e consegue fazer tão bem ou melhor, inclusive com um preço mais baixo do que o próprio cliente consegue fazer, porque nós conseguimos economia de escala. E isso é uma coisa bastante importante. Quando você olha uma indústria, toda indústria tem ciclos de altos e baixos, né? Então, na nossa indústria, nós conseguimos absorver esses ciclos e conseguimos dar o melhor preço ao cliente pelo tamanho do volume que nós criamos e que nós damos em serviço, né? Então, o Brasil ainda tem muita oportunidade quando a gente fala em rentabilidade, especificamente, tá, Ozoni? Só voltando um pouquinho, quando você me perguntou sobre o tamanho, o nosso mercado ele se mede muito em pés cúbicos ou metros cúbicos, tá? Hoje no Brasil, ainda estamos longe de ser os maiores operadores do Brasil. Nosso tamanho na América Latina inteira hoje é mais ou menos 1,6 milhões de metros cúbicos. Temos mais ou menos 500 caminhões em todos esses países, sem contar essas 3 unidades que nós estamos criando. Então, mais ou menos, quando você olha em posições de pallets, também as posições de pallets é um dos fatores que o pessoal considera, né? Então, mais ou menos, hoje a gente tem muito por cima de 205 mil posições de pallets construídas hoje, tá? Mas tudo isso é para criar uma malha e conseguir justamente dar um serviço ao cliente em vários lugares, né? Nós temos vários clientes que precisam de serviço tanto em São Paulo como na cidade do México ou como em Bogotá, por exemplo. E hoje não tem nenhum player no mercado que consegue dar esse tipo de serviço. Semana passada, casualmente, estive em São Paulo, em reunião com um grande cliente do setor, e justamente esse cliente que ele precisa ele fala, nós já operamos com eles através da nossa parceria com a Lineage Logistics nos Estados Unidos, e esse cliente fala, nós queremos também estender essa parceria para a América Latina e queremos ter um parceiro como o Emergent Code que possa dar esse serviço em vários lugares, tanto no Brasil como na América Latina. Evidente, viu, Rafa? Isso tudo demonstra que o Brasil ainda tem muito a crescer nesse segmento frigorificado, na cadeia do frio. É muito interessante isso que você colocou também, essa sua visão, que ainda os grandes players no Brasil, que são os tomadores de serviços, utilizam-se de uma verticalização que deveria
até certo ponto, já está sendo direcionada para operadores logísticos frigorificados, até pelo que você colocou também da questão de escala, de ganhos de escala, e o que a gente percebe é que nesse mercado, cada vez mais, os grandes players estão buscando aquilo que eu costumo chamar da logística frigorificada internacional, o que você acabou de colocar. Ou seja, ter um operador logístico que possa te atender não só em umas operações do Brasil, mas que possam fazer exportações, que possam fazer importações dentro dos quesitos e das especificidades da cadeia do frio. E eu vejo isso que a estratégia da Emergent Code Latam está indo muito nessa direção. E aproveitando todo esse gancho, eu pergunto para você, para que isso seja possível, nós precisamos de tecnologia e inovação. E aí se fala muito na logística 4.0 para a cadeia do frio. Como é que a Emergent Code está tratando essa questão da tecnologia, das inovações, olhando a logística 4.0? Claro, é uma pergunta que eu gosto muito de responder, porque tecnologia na nossa indústria, na indústria frigorificada na América Latina, não é só no Brasil, nunca foi levado tanto em consideração como nos últimos anos, né? E a gente cada vez mais dá importância a isso, porque a tecnologia ela não é só para dar uma melhor aparência para o armazém, mas a tecnologia, quando ela dá maior visibilidade para o cliente, quando ela dá maior produtividade para o cliente, quando isso consegue resultar em preço ao cliente, é que o cliente começa a olhar o benefício disso. Nosso armazém, que eu construí aqui no Panamá em 2011, nós fomos o primeiro armazém semi-automatizado da América Latina. Nós construímos um armazém com racks móveis aqui na América Latina, no Panamá, e hoje fomos um dos primeiros nessa época a usar, inclusive, sistema de picking por voz, a usar um sistema de WMS bastante avançado. E isso cada vez mais está sendo levado em consideração, né? Porque não só a rentabilidade da empresa acaba sendo maior, como o preço que eu consigo transferir ao cliente, ele é melhor, porque eu consigo, com o mesmo espaço físico, guardar 2 ou 3 ou 5 vezes mais de pallets, e isso eu consigo transformar em preço ao cliente. Tá? Nós, através da nossa aliança, a nossa parceria com a Lineage Logistics, conseguimos ter acesso a um sem número de avanços tecnológicos. A Lineage Logistics é a maior operadora de frio do mundo, mas também é a maior empresa do mundo com relação a número de armazéns automatizados. Tá? A Lineage tem na Califórnia um laboratório de pesquisa formado por professores, por exemplo, de Stanford, dedicado somente à cadeia do frio, a pensar como o nosso mercado pode se revolucionar ou pensar diferente. Né? Então, desde a administração de energia elétrica, a compactação de espaço, a produtividade, a automação e um outro sem número de coisas, a Lineage tem investido isso desde 2011, e todo esse acesso a essa tecnologia nós estamos transferindo pouco a pouco à América Latina. O que acontece, Ozoni, é que muitos dos armazéns que nós compramos são armazéns antigos, e o processo que a Emergent Code está fazendo agora é olhar as duas caras. Uma, os armazéns que nós adquirimos, e, por outro lado, os novos armazéns. Então, construir um armazém hoje com tecnologia é mais fácil, obviamente, porque você já começa do zero. Agora, quando você pega um armazém já mais antigo e tem que fazer esse retrofit, é um desafio a mais. Mas nós estamos investindo muito em automação nos novos armazéns, estamos investindo muito pensando também em armazéns sustentáveis, usando energia renovável. Aqui no Panamá, por exemplo, eu reutilizo toda a água da chuva para os condensadores, isso eu já faço desde 2011.
Tanto é que o logo da Galores na época era um cubo de gelo com uma florzinha verde. Isso eu vi lá desde quando nós fundamos a empresa, que eu queria fazer uma empresa sustentável. E isso cada vez é mais importante. Então, nos armazéns que a gente tem adquirido, nós estamos fazendo um processo de retrofit desses armazéns. Estamos olhando desde a energia elétrica, implementação de novos sistemas de WMS para dar maior visibilidade ao cliente, TMS também. Estamos integrando todas essas empresas adquiridas às melhores práticas que nós temos. A parte nossa de operação, ela é liderada por um brasileiro, também muito conhecido no setor, Ricardo Jacobi, com muitíssima experiência no setor. E nós criamos o nosso playbook, que chama Emergent Way. E esse processo de integração tem feito com que nós, nos armazéns novos, nos armazéns adquiridos, consigamos de uma forma, nos 100 primeiros dias, já implementar boas práticas e implementar várias tecnologias que têm reduzido custos para a empresa e tem vários benefícios aos clientes também nessa questão de tecnologia. Então, é um processo. Armazém novo, construindo tudo, pensando a gente fala com selo LEED, né? E o retrofit dos armazéns antigos, pensando, então, em maior produtividade, melhor consumo energético, boas práticas, e também em novos sistemas que dê ao cliente essa visibilidade que hoje o cliente precisa. Muito bem, Rafael. Eu acho que essa tua experiência, essa tua visão sobre a América Latina, sobre operações do Emergent Code, sobre armazéns novos, armazéns que necessitam retrofit, novos investimentos, demonstrou quais são os objetivos e as estratégias para o Emergent Code no Brasil e na América Latina. Eu quero agradecer a tua apresentação, as tuas explicações, todo esse conhecimento e todos esses dados e essa visão estratégica que você nos passou, e queria deixar você à vontade em rápidas palavras para que nos desse uma mensagem final de como vai ser a Emergent Code no Brasil e na América Latina para os próximos meses, para os próximos anos. Agradeço a tua oportunidade de estar conosco, é sempre um prazer poder revê-lo, e deixo a você aí aberto para as suas despedidas. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu queria agradecer a você, Ozônio, por considerar a Emergent para essa entrevista e para esse meio de comunicação tão respeitado. Comentar um pouco sobre o futuro da Emergent Code. Nosso presidente, David Palfanieri, sempre nos diz, mais do que ser os maiores da América Latina, nós queremos poder agregar valor aos nossos clientes. E isso que nós queremos fazer. Sim, visualizamos que vamos ser os maiores operadores de frio da América Latina até 2023, com um plano agressivo de investimentos em todos os países da América Latina, e queremos poder servir aos clientes. Essa é a nossa mensagem, poder crescer com o cliente de forma colaborativa, ampliando as parcerias em toda a América Latina e podendo servir ao cliente aonde seja necessário, também através da nossa parceria com a Lineage Logistics, que temos acesso a armazéns em todo o mundo. Então, basicamente é isso. Quero agradecer e me colocar à disposição. O meu e-mail aí, depois, se alguém precisar, você pode colocar no link. E com muito prazer, estou disposto aí a esclarecer qualquer dúvida ou pergunta. Rafael, eu, em nome da Tecnologística e em meu nome pessoal, quero agradecer a você toda essa oportunidade, todo esse conhecimento, tudo que você trouxe para nós, e em termos de cadeia do frio, é algo muito novo, muito interessante. E só queria lembrar para aquele pessoal que nos acompanha, que nos assiste, que essa nossa entrevista vai estar disponível no portal da Tecnologística, que é www.tecnologistica.com.br, como também no portal do YouTube, que é youtube.tecnologistica.com. Espero vocês. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso para a Emergent Code, Latam, e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a você. Muito obrigado. Outro grande abraço.